Se Deus é fiel, por que você está doente? Se Deus é amor, por que você perdeu seu emprego? Se Deus é bom, por que você está com fome? Se Deus ama você, por que você tem apuros? E ele vai jogando essas setas, ele vai jogando essas dúvidas na sua mente para tentar capturar você, usando as circunstâncias que você está vivendo. Se você perceber, ele usa circunstâncias adversas, usando circunstâncias diferentes e pessoas diferentes para nos tentar. Eu quero concluir. Como é que você vence a tentação do diabo? Como é que você vence o diabo? Primeira coisa que eu chamo a sua atenção é a necessidade de ter uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de comunhão com Deus. Irmãos, se nós não vivermos na presença de Deus, nós não teremos forças para enfrentar o inimigo. A questão não é a presença do diabo, a questão é a ausência de Deus. Deus nunca nos mandou na sua palavra ter medo do diabo. A Bíblia nos manda a temer a Deus, a sujeitarmos-nos a Deus e a resistir ao diabo. Mas para resistirmos ao diabo, nós precisamos conhecer a intimidade de Deus. Segundo lugar, nós precisamos, meus amados irmãos, ter uma vida cheia do Espírito Santo. Jesus estava cheio do Espírito Santo e foi compelido a esse deserto onde foi tentado. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, você está cheio de você mesmo. E se você estiver cheio de você mesmo, ou cheio de pecado, ou cheio de impureza, ou cheio de maldade, ou cheio de cobiça, ou cheio de outras coisas mais, você não terá munição para enfrentar o ataque desse inimigo. Resistir ao diabo significa você não flertar com o pecado. Você não paquerar a tentação. Se você não abrir uma brechinha para conversar com o diabo. Você conhece aquela ilustração infantil? Você abre uma brechazinha, ele bota o pé. Você abre mais um pouquinho, bota o outro pé. Você abre mais um pouquinho e bota metade do corpo. Daqui a pouquinho ele está dentro da sua casa, dentro do seu coração. Você precisa ter a palavra na mente. E você precisa ter vida de intimidade com Deus. Você precisa estar cheio do Espírito Santo. Você precisa resistir ao diabo. E ele fugirá de vós, diz a Escritura. Que Deus nos ajude. Porque quando Jesus vence o diabo, cheio do Espírito Santo, ele retorna para Galileia e lá ele começa o seu ministério e ali as coisas acontecem e diz a Bíblia que ele sai andando e libertando os oprimidos do diabo, os cegos começam a ver, os surdos começam a ouvir, os mudos começam a falar, os coxos começam a andar, o evangelho é anunciado e o poder de Deus se manifesta. Porque Jesus venceu a batalha.